Vamos então dar prosseguimento aqui ao nosso evento de políticas públicas. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer, nosso presidente Bruno Razan já havia agradecido, mas agradecer a parceria do Centro de Estudos Jurídicos com a Associação dos Procuradores de Estado para a realização desse evento, que é tão importante para a nossa categoria, debater de maneira técnica as políticas públicas, desafios para a sua concepção, para a sua efetivação e, se no painel 3 nós discutíamos critérios, limites para a sindicabilidade judicial, agora nós partimos nesse último painel para uma etapa seguinte, os desafios na própria efetivação das decisões judiciais. Até porque os palestrantes já introduziam no painel anterior alguns problemas que surgiam, como, por exemplo, questão de dotação orçamentária, e então fico muito feliz de poder estar nesse painel que trata de questões atualíssimas do direito processual brasileiro, porque, em síntese, vamos trabalhar aqui com os processos estruturais, uma nova categoria que vem sendo debatida pela doutrina do nosso processo civil e também vamos tratar dos negócios processuais na efetivação das políticas públicas, que também é uma importante alternativa quando nós pensamos em medidas que vão ter um impacto, seja político, seja orçamentário, gigantesco para o ente público. E fico muito feliz de ter aqui ao meu lado dois grandes amigos participando do evento, que são dois dos maiores especialistas no Brasil nesses assuntos. Vamos começar com o professor Marco Jobim, que tratará dos litígios estruturais. O professor Marco Jobim é mestre, doutor e pós-doutor em Direito, é professor adjunto da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Professor Marco, é uma alegria enorme tê-lo aqui conosco e passo-lhe a palavra, então, para a sua exposição. Alô. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto gratificado de estar aqui hoje na PGE, falando um pouquinho com vocês sobre litígios estruturais. Na verdade, lá em casa é assim, né? O pai aqui chega em casa e fala, olha, eu vou palestrar ali em Chapecó, vamos? Não, não vamos. O pai ali vai palestrar em Uberaba, vamos? Não, pai, tá legal, valeu, obrigado. O pai vai palestrar em Passo Fundo, não vai, não. O pai vai para o Rio de Janeiro. Bom, tá toda a família aqui, né? Desde sexta-feira, então, a gente ama o Rio, meus filhos adoram o Rio, a gente vem aqui e curte bastante enfim, acaba tornando a minha própria viagem estrutural. Ao invés de ser uma viagem, né, normal, ela acaba sendo uma viagem complexa e estrutural, já brincando aqui com o nome da palestra. Mas eu queria realmente agradecer ao meu querido amigo, o professor Marco Antônio Rodrigues, que nos últimos anos vem formando aí uma parceria muito intensa aí com a PUC do Rio Grande do Sul, e que seja longa, né, e que seja muito longa. E também cumprimentar meu querido amigo Antônio do Passo Cabral. Né, eu liguei para ele faz uns 2 dias ou 3 e nós combinamos aqui como é que seria a palestra. Então, o que eu me incumbiria aqui? Eu me incumbiria aqui de falar um pouquinho sobre o que é um litígio complexo estrutural, que é essa nova, como o professor Marco já adiantou, categoria que a gente vem aí estudando bastante dentro do processo civil. E após, o professor Antônio do Passo Cabral vai trabalhar um pouquinho aí das execuções negociadas aí dentro, de repente, dos nossos processos estruturais. Então, eu trouxe uma série de livros aqui também, para deixar para a Procuradoria, para a Biblioteca, alguns já, né, que falam desse tipo de processo ou litígio estrutural, para que vocês possam ter acesso. Eu acho que o sorteio ele restringe muito, né, A1 ou A2, então se nós deixarmos aqui na Procuradoria, na Biblioteca, possa ter maior acesso, né. Eu participo daqueles 2 ali iniciais, o segundo e o terceiro, né, um que tem mais ou menos uns 25 artigos relacionados aos processos estruturais, e esse azulzinho aqui que seria a minha tese de doutorado sobre o tema que foi publicado em 2012 e está esgotado, e por isso eu deixo aí para vocês também poderem estudar. E as lâminas,
eu trouxe aqui umas 40, obviamente eu não vou utilizar todas, mas elas são parte de uma aula que tem 200 lâminas, que eu dou um curso de 3 dias, de 4 horas sobre o tema. Então, se eventualmente alguém quiser, depois eu te passo e tu repassa aí a todos eles. Então, o que eu quis, desde o início, deixar bem caracterizado nessa primeira lâmina aqui? Eu não gosto muito de lâminas, tá? Tem 2 aulas que eu ainda dou em lâminas, que é de litígios estruturais e de tutela provisória, porque eu gosto de mostrar algumas coisas. Então, essa aqui eu ainda utilizo algumas lâminas para a gente poder conversar. Por que litígios complexos estruturais? Porque a gente precisa começar a dar nome às coisas. A gente precisa, infelizmente, deixar claro algumas coisas. Por quê? Porque a gente vai ver no Brasil que, para referir sobre esse tema, nós já temos diversas nomenclaturas. A gente já tem remédios estruturais, a gente já tem litígios estruturais, a gente já tem processos estruturais, a gente já tem medidas estruturantes, a gente já tem técnicas estruturantes, a gente já tem decisões estruturantes, jurisdição estruturante, reformas estruturais. Cada um tem o seu nicho. Nem todos são a mesma coisa. Isso é algo muito importante para começar um diálogo aqui, que eu espero que depois se torne mais produtivo. Então, por exemplo, por que eu acho que são litígios estruturais? Isso foi até um pouco de debate entre eu e o professor Arenhardt, quando a gente fez aquele livrinho verde lá de cima, porque eu queria litígios estruturais e o professor Arenhardt queria processos estruturais. Então, a gente acabou debatendo que litígios estruturais e processos estruturais, eles estão muito interligados. Eles estão muito interligados com o quê? Com relação ao que está acontecendo no mundo dos fatos. Veja bem, um processo estrutural ou um litígio estrutural nada mais é do que um rito especial. Muito obrigado. Nada mais é do que um rito especial. Na verdade, um rito especialíssimo. Um rito muito mais do que especial. A gente tem aqui agora o último livro do professor Antônio do Passo Cabral, junto com o professor Fred e o professor Leonardo, que vai trabalhar muito os procedimentos especiais, os ritos especiais. Eu sou fã dos ritos especiais. Por quê? Porque eu vou lá, no plano dos fatos, de onde as coisas estão acontecendo, e construo o meu processo a partir daquilo que eu estou constatando. Ou seja, as exigências do caso concreto, as exigências do direito material, vão me construir aqui o meu castelo processual. E no litígio estrutural é a mesma coisa. Num litígio complexo estrutural, eu vou ao mundo dos fatos e vejo o que aconteceu. E aí são os grandes exemplos que nós temos hoje. Veja bem, eu vou ao mundo dos fatos e vejo Mariana, o desastre de Mariana. Ora, eu vejo ali o quê? Complexidade. Eu vejo ali algo que, pela via do direito como a gente conhece, do processo como a gente conhece, eu não vou resolver. Eu não tenho condições de resolver. Eu vou ali e vejo o estado de coisas inconstitucional dentro dos presídios. Eu vou ao mundo do processo, eu não vejo o quê? Rito ou categoria processual que consiga dar concretude ao que a gente está vendo dentro do plano do direito material. Então, eu os convido a todos e a todas aqui, para quê? Tá bom aqui? Tá todo mundo ouvindo? Para quê? Para que experimentem um pouco daquilo que é fora do comum, daquilo que é extraordinário. Na verdade, eu gosto muito dessa frase aqui inicial do Walt Disney. O que o Walt Disney diz, né? Eu gosto do impossível, porque lá as coisas, porque lá a concorrência é menor. Aqui, para nós, é a mesma coisa. Eu gosto de pensar o diferente, porque lá a gente não tem concorrência. E eu estava vendo aqui as palestras, tanto da professora Ana Paula, como do professor Rodrigo, e vi que a preocupação deles, a preocupação de ambos, está intimamente ligada com esse tipo de modelo processual que nós estamos tentando estudar. Porque todas as discussões que foram trazidas aqui pelos 2 palestrantes, agora há pouco, mostram questões relacionadas a não ter no Brasil ainda um modelo forte, tão pouco de processo coletivo
e ainda mais num processo complexo e estruturante. Então, a primeira reflexão, e eu gosto de trabalhar com reflexões, é o nome. O nome eu quero que seja o mais diferente possível para que eu possa sequestrá-los e sequestrá-las. Eu quero que vocês entendam que é alguma coisa diferente. Por isso que aquela nomenclatura que foi bastante utilizada e que também é parte de um livro, que é aquele lá de cima, o processo para a solução de conflitos de interesse público, para mim ele é um nome muito comum. Para mim ele é um nome que não vai chamar atenção para que se estude esse fenômeno novo, para que se estude esse tipo de direito processual. E aquele livro lá, eu devo fazer referência, é um livro que foi realizado para conseguir dar uma doutrina já para um projeto de lei de processos estruturantes. Pouca gente sabe que já existe um projeto de lei tramitando no Congresso, o projeto 8.058 de 2014, que trabalha as questões relacionadas a esse tipo de processo que a gente está aqui tentando desenvolver. Então, ficou o quê? Ficou aquele nome, Processo para a Solução de Conflitos de Interesse Público. Quem trabalhou nesse projeto de lei? Ora, nada mais, nada menos de que bons conhecidos nossos, né? Professor Kazuo Watanabe, professora Ada Pellegrini Grinover e professor Paulo Lucon, hoje presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Ou seja, são eles que, a partir dos centros de estudos que tiveram lá em São Paulo, organizaram, junto com o professor Salles também, né, uma série de debates que produziu um projeto de lei, 8.058 de 14, e aquele livro ali trata exatamente de dotar doutrinariamente algumas questões relacionadas a esse projeto, que está um pouco parado assim, em termos de tramitação. Não se sabe se vai para frente ou não vai para frente. O professor Vitorelli, por exemplo, é um crítico desse projeto. O professor Vitorelli acredita que ele não seja o melhor modelo de processo estrutural para nós. Mas, enfim, a gente vai tentar trazer aqui para vocês algumas ideias que nele existem, para que a gente possa, enfim, ao final, poder chegar às questões relacionadas à execução nos casos estruturantes. Seguindo, eu vou passar algumas lâminas mais rápidas, depois vocês vão ter acesso a elas, mas o que eu quero mostrar para vocês é quase que dar um off e depois religar. É isso que a gente deve fazer quando vai falar sobre um processo estruturante, ou um processo complexo estruturante, ou um litígio complexo estruturante. Por que dar um off e religar? Porque a gente está acostumado a pensar no comum. A gente está acostumado a pensar as coisas dentro da teoria clássica do processo. Só que a teoria clássica do processo não serve para o processo coletivo, ou serve para algumas coisas no processo coletivo, e muito menos ao processo estruturante. Então, para que a gente possa rever os nossos conceitos dentro de um processo estruturante, a gente precisa começar a rever todos esses conceitos aqui. A gente precisa começar a ver, por exemplo, que a coisa julgada, o sistema de preclusões, não pode ser o mesmo que acontece dentro do processo civil clássico. Não tem condições de ser o mesmo. Por quê? Porque se vocês pegarem uma tragédia complexa como é o caso de Mariana, que dizimou com 39 cidades, o lixo do Fundão passou por 39 cidades antes de chegar ao oceano, vocês vão ver que algumas questões elas são muito diferentes de ser pensadas como se pensasse processo civil clássico. Então, como é que eu posso ter coisas julgadas se eu estou resolvendo, por exemplo, algumas questões relacionadas ao caso de Mariana em cascata? Em cascata, às vezes eu decido uma parte, às vezes eu decido outra. Eu tenho um sistema de direito probatório que tem que ser totalmente diferenciado. Por quê? Porque eu preciso, muitas vezes, de provas em cooperação entre juízos nacionais e internacionais. Eu preciso de um sistema de provas que me possa ser realizado após, por exemplo, a formação de um sistema preclusivo ou de uma coisa julgada. Eu preciso de um sistema recursal diferente. Eu não posso, num caso como Mariana, por exemplo, achar que, se eu não recorrer de determinada situação, eu não possa recorrer futuramente. O rol do 1015, por exemplo, como é que funciona dentro de um processo como o de Mariana, dentro de um processo estrutural?
O princípio da congruência, vocês vão ver aqui que tem uma lâmina posterior com a doutrina do Sérgio Cruz Arenhardt. O princípio da congruência, olha, quando eu comecei um processo complexo estrutural, a situação era essa, agora é essa. Eu devo me ater ao quê? Aos pedidos da petição inicial, ou eu posso rever os pedidos da petição inicial? Como é que é esse pedido? Ele pode ser alargado, ele pode ser modificado, até que momento dentro de um processo estrutural? Competência, quem é o juízo competente? Quem são os legitimados para ajuizar? Como é que vai ser o contraditório dentro desse processo? Como é que o executivo pode chegar a ele? Como é que o legislativo pode auxiliar? Na verdade, é aquilo que a professora Ana Paula e o professor Rodrigo estavam falando aqui. Há um local dentro desse processo em que executivo, legislativo, judiciário e sociedade civil dialogam. Como é que eles vão dialogar? Ora, a gente tem hoje mecanismos como os amicus curiae, como as audiências públicas, eles podem intervir como os legitimados, enfim, vejam bem como tudo isso vai fechando dentro de um processo desse tipo complexo. Né? As associações de prejudicados, como é que vai ser o sistema das tutelas provisórias dentro desses casos? As técnicas de efetivação das decisões judiciais. Veja bem, se eu estou falando em algo novo, professor Marco, eu tenho que fazer uma crítica à doutrina que vem dizimando com o artigo 139, inciso 4º do CPC. Eu não consigo, de forma alguma, pensar em ter um processo civil progressivo quando algumas decisões já sob a luz desse artigo 139, inciso 4, que fala ali das medidas que o juiz pode ter para efetivar uma decisão judicial, as medidas mandamentais, subrogatórias, coercitivas ou indutivas, se já, com algumas decisões, a doutrina já veio e já começou a considerar o artigo 139, inciso 4, como inconstitucional, como um artigo que gera uma discrecionalidade, uma arbitrariedade dentro da decisão judicial, enfim, assim por diante. Como é que vai ser o cumprimento de sentença dessas decisões que são atribuídas a esses processos estruturantes? Como é que é o processo de execução? Por quê? Porque eu posso ter alguns títulos executivos extrajudiciais que podem vir de um processo, né, ou de uma negociação feita anteriormente ao processo estruturante. Tudo isso dentro desse modelo de processos que a gente está aqui debatendo. Então, o que eu penso que é um processo estruturante, assim, de uma maneira bastante conhecida de todos nós? Ele é quase como um processo quarteirizador. Mas dentro daquela ideia de quarteirização, não aquela, olha, o cara terceiriza, quarteiriza e quinteiriza, e por diante. Não é isso aí. O quarteirizador, né, ele nada mais é do que um gestor. O quarteirizador é um gestor de quê? De várias contratações, de várias negociações que uma sociedade pode ter. Uma sociedade empresária pode ter, por exemplo. Então, o que o processo estruturante é? Ele é quase que um processo quarteirizador. Ele é um processo no qual, em alguns casos, vai haver interesses difusos, sendo o quê? Discutidos dentro dele. Em alguns casos, vão ter direitos individuais homogêneos discutidos dentro dele. Em alguns casos, vão ter direitos difusos, estrito sensu, sendo discutidos dentro do próprio processo estruturante, dentro do próprio litígio estruturante. Então, vejam bem, ele é um processo do qual outros processos vão poder tomar vida. Ele é um processo no qual outros processos vão poder ser conhecidos e julgados e efetivados. Então, o processo estruturante é quase que um quarteirizador desses direitos que envolvem aí a coletividade. Querem ver um processo, né, que é muito parecido com um modelo estruturante? Peguem uma falência ou uma recuperação de empresas. Não sei quem advoga aqui na vara, né, envolvendo falências ou recuperação de empresas, mas o mais perto que a gente tem hoje desse tipo de processo são esses aqui. Ora, por quê? Porque aqui há reconstrução. Aqui existe um modelo processual que ele é aberto, ele é completamente aberto para que a gente possa, dentro dele mesmo, ter o quê? Ter
reconstruções fáticas de algumas situações que necessitam da atuação do Poder Judiciário. Esses dias, lá em Porto Alegre, nós, dentro de uma falência que, enfim, de uma construtora da década de 90, nós pegamos uma carcaça de construção não acabada, que seria vendida por X milhões de reais. E fizemos um projeto dialogado com prefeitura, dialogado com construtoras, dialogado com o judiciário, dialogado com o Ministério Público, dialogado com todos os falidos, no qual colocamos para dentro dos altos orçamentos para finalizar o prédio abandonado e vender pelo triplo do preço. O que aconteceu? Foi autorizado a continuidade dessas negociações, acabamos o prédio, vendemos por alienação judicial e fizemos o triplo de valor que seria inicialmente vendido se fosse só a carcaça. Vejam bem o que a gente pode construir dentro de um processo de falências como esse que eu estou falando. E exatamente é isso. O processo estrutural é algo que aceita esse tipo de diálogo. Então, o diálogo faz parte ininterrupta dentro de um processo ou litígio estrutural. Aqui eu trouxe algumas fotos, né? Por exemplo, Mariana, o que aconteceu, as 39 cidades que foram afetadas pelo desastre. E esse tipo de discussão, ele é muito interessante para dentro de um processo. Querem ver uma discussão bastante interessante que um processo comum é impossível se travar e que aqui se torna uma realidade? Se vocês forem estudar, alguns que já fizeram alguns trabalhos sobre Mariana, vocês vão ver que lá na FGV tem um estudo belíssimo de quase 100 páginas relacionado aos danos causados, né, nesses municípios. E esse relatório faz alusão a uma situação fática que pode, enfim, ser sanada pela via de um processo estrutural, que é a questão de dizimar os vínculos sociais e afetivos das cidades. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque se num sistema de indenização, de recomposição, não estou falando aqui em sistema punitivo ainda, nem vou falar, mas se num sistema de recomposição, né, de compensação, o retorno ao status quo, né, o retorno ao status quo é importantíssimo, é da própria teoria da responsabilização. O que se dirá, né, num caso como esse, em que houve, pelo rompimento da barragem do Fundão, o quê? O desfazimento de vínculos emocionais, sociais e familiares. Então, como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? Deixa eu só dar um além antes de voltar aqui. O ministro Luiz Edson Fachin, julgando o caso da descriminalização das drogas, ele coloca no final do seu voto, e quase despercebido de muitos, que para ele o Supremo Tribunal Federal deveria deliberar sobre a criação do quê? De um observatório de violência, vinculado à decisão judicial de descriminalização que o Supremo tomaria naquele caso. Veja bem, o que pode então ocorrer dentro de um caso como este de Mariana é o quê? É a recomposição dos laços afetivos, sociais e familiares via algum tipo de observatório familiar e de relações sociais a custo de quem causou o dano. Então, veja como a gente pode começar a criar condições para que essas coisas sejam debatidas dentro de um único processo. Então, vocês vão ver alguns casos que eu trago aqui nas lâminas, né? Sempre há por trás do processo ou né, um litígio bastante complexo que merece o quê? Uma estruturação própria do Poder Judiciário. Por exemplo, tudo nasceria aqui, nesse caso, Brown versus Board of Education, de 1954, onde a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o quê? Julgou a inconstitucionalidade do juízo de segregação racial nas escolas. Ora, como eu julguei
inconstitucional essa doutrina do separate but equal, eu tenho que agora dar condições ao quê? Eu tenho que dar condições para que aqueles que são afetados positivamente pela decisão possam exercê-la. Então, o que se criou? Se criou, então, né, formas de que os negros pudessem frequentar as escolas em condições de igualdade com os brancos. Fazendo o quê? Ora, várias coisas. Quebrando banheiros, tirando a segregação dos banheiros, tirando a segregação dos bebedouros, tirando frota de ônibus da rua, que segregava, contratando professores negros para que os negros pudessem ter professores também negros. Então, enfim, veja bem como é complexa a estrutura do litígio que merece, então, um tipo de processo diferente. Claro que nos Estados Unidos é tudo feito mais pragmaticamente. Não precisaria de ele não precisa de todo esse debate acadêmico que a gente está trazendo aqui. Mas, enfim, esse é um outro exemplo de processo de litígio estrutural. Holt versus Sarver, um dos casos também julgados nos Estados Unidos, muito parecido com o nosso caso aqui de estado de coisas inconstitucionais dito pelo Supremo. As condições dos presídios também já foram debate dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos. O caso Mendonça, na Argentina, que o professor Francisco Verbic tanto fala, que é exatamente o caso da despoluição do rio Matanza, Riachuelo, que já dura 9 anos. Vê bem, faz 9 anos, desde a decisão da Suprema Corte da Argentina, que estão despoluindo o rio. 9 anos. Como é que eu vou trabalhar com decisões em cascata, com sistema de preclusão e de coisa julgada que a gente, enfim, conhece do processo civil clássico? Eu não consigo. Então, por isso que eu estou tentando dar essa bomba para vocês, do novo, de buscar uma teoria própria ao processo estruturante. Aqui eu vou passar, mas já temos também casos na Colômbia, casos na África, também trabalhando os processos estruturantes. Eu queria, porque eu estou com 25 minutos, eu queria... o caso Verbitsky, na Argentina, é um dos mais conhecidos e produtivos casos de litígio estrutural, também dentro de um presídio, para melhores condições dos presidiários. Isso também a gente podia adiantar agora, mas não é o momento. Porque eu queria chegar aqui, no projeto de lei 8.058 de 2014, do deputado Paulo Teixeira, que institui o processo especial para o controle e intervenção de políticas públicas pelo Poder Judiciário e da outras providências. Veja bem, vê bem, a professora Ana Paula fez uma crítica aqui ao quê? A ponderação. Tudo virou ponderação. O artigo 8º do novo Código de Processo Civil diz o quê? O juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, aplica com proporcionalidade e razoabilidade. Como é que inicia, a principiologia dessa lei lá no artigo 2º? O controle das políticas públicas pelo judiciário rege-se pelos seguintes princípios. Primeiro, proporcionalidade. Segundo, razoabilidade. Terceiro, mínimo existencial. Ou seja, veja como a lei é um pouquinho complexa nesse tocante aqui. Mas olha ali o artigo 7º, equilíbrio orçamentário. Começa aqui a entrar na palestra do professor Rodrigo. Deve existir equilíbrio orçamentário como um dos princípios regentes desse tipo de processo que leva outro nome que não aquele que eu trouxe aqui no início da exposição. Olha lá o parágrafo único, no inciso 3º. Parágrafo único. O processo especial para o controle jurisdicional de políticas públicas, além de obedecer ao rito estabelecido nesta lei, terá as seguintes características. Inciso 3º. Dialogais, pela abertura ao diálogo entre juízes, as partes, os representantes dos demais poderes e a sociedade. Ponto. Está aí. Está aí. Aí é que está o quê? O coração do processo estrutural. O diálogo. O diálogo de quem? De todos aqueles que efetivamente devem contribuir com o controle da política pública ou com a recomposição do estado de fato das coisas que foi rompido por algum desastre. Olha lá o inciso 6º. Flexíveis quanto ao procedimento a ser consensualmente adaptadas ao caso concreto. Aqui, o professor Antônio do Passo Cabral é o grande maestro na matéria. Enfim, mas veja bem, quanto ao procedimento, há uma flexibilidade. E isso faz com que eu tenha
a possibilidade de rever, né, e negociar algumas posições dentro do processo. Lá no inciso 1º, estruturais, a fim de facilitar o diálogo institucional entre os poderes. A lei vai avançando, mas o inciso 10º e o 11º são importantes ainda para nós. Ainda dentro do processo estrutural, que flexibilizem o cumprimento das decisões judiciais. Ou seja, existe, então, a previsão de flexibilização do cumprimento das decisões judiciais e o inciso 11º, que provejam o adequado acompanhamento do cumprimento das decisões por pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou instituições que atuem sob a supervisão do juiz e com estreito contato com esse. Vejam bem que, claro, não poderia deixar de ser, né? Como a lei ela é discutida no seio da escola paulista do processo, o juiz tem um papel importantíssimo dentro do judiciário, dentro da teoria do processo. Então, razão pela qual o juiz ainda, veja bem, é o centro, é o coração pulsante aqui, do qual emana todo o diálogo e todas as vertentes que o processo, enfim, irá ter. Então, a gente vai caminhando aqui para algumas coisas, principalmente aqui nos artigos 18, 19, 20, 21 e 22, seriam as formas aí que a lei traz para a concretização das suas decisões judiciais dentro desses processos envolvendo aí o litígio público. Meia hora foi o que o professor Marco acabou me concedendo, eu, né, já 29:18 nesse exato momento. Eu gostaria de agradecer muito a PGE. Na verdade, o que eu quis trazer aqui é uma semente. A gente está precisando de estudos sobre o tema. Eu já orientei 2 ou 3 dissertações sobre o tema. A minha disciplina no doutorado desse semestre é sobre o tema. A gente já palestrou em alguns congressos aí sobre processos estruturantes, tem esses livros sobre processos estruturantes. Tem muita gente interessada em estudar processos estruturantes e eu vim aqui dar esse recado. Né? Talvez seja a grande saída para não só o controle judicial de políticas públicas, mas também para alguns, enfim, desastres que a gente vivencia diuturnamente no Brasil e que a gente pode, dentro do processo estrutural, imaginar um ambiente democrático o suficiente para que decisões judiciais sejam legitimamente democráticas para serem cumpridas, sem as críticas que elas sofrem cotidianamente com esse tipo de matéria. Queria agradecer de novo ao professor Marco Antônio Rodrigues e devolvo a palavra. Professor Marco Jobim, meus parabéns aí pela palestra. E aproveitando o gancho das colocações do professor Marco Jobim, me parece que esse tema realmente seria um tema para passarmos talvez a tarde inteira só discutindo os processos estruturais, mas, na verdade, acho que fica uma mensagem para todos nós da Procuradoria. O diferente tem de ser tratado de forma diferente. Não dá para pensar num processo que envolva execução de políticas públicas simplesmente à luz do processo civil tradicional. É um processo que demanda, por exemplo, à luz até do que ele colocava de diversas categorias. Ele falava, por exemplo, do sistema de preclusões, que tem que ser diferente. Ficava aqui pensando, é um processo que demanda, por exemplo, uma construção progressiva da solução. Não adianta o magistrado simplesmente impor uma solução de plano e que não olhe para os efeitos que no curso do tempo aquela decisão pode ter. O professor Marco Jobim levantava o caso, por exemplo, do sistema prisional. Aqui, nós, advogados públicos, temos também aqui colegas do município que nos honram aqui no evento também, e nós, advogados públicos, quando olhamos para a realidade da administração, imaginem o juiz dizer, em 3 meses tem que estar construído um presídio, ora, em 3 meses, nem o edital de licitação, provavelmente para uma obra, vai ter saído para a rua, né? Então, não dá para nós pensarmos nesse processo da forma tradicional do processo civil. E, ainda mais, aproveitando o gancho dele, o diálogo é muito importante num processo que envolva
políticas públicas, um diálogo entre os grandes atores desse processo. A advocacia pública vai ter um papel muito importante de mostrar ao magistrado, como já temos alguns magistrados que fazem esse diálogo conosco aqui da casa. Há situações que não adianta o juiz dizer faça isso, faça aquilo, se for inviável faticamente. Então, é muito importante esse diálogo entre os atores do processo, e esse é um tema que realmente cada vez mais vem sendo debatido, até aqui na casa. Eu destaco o Rafael Pepe, que é me orientando lá no mestrado da UERJ, exatamente sobre esse assunto do processo estrutural, porque realmente nós temos de repensar, porque o diferente tem de ser tratado de forma diferente. E uma grande alternativa a isso é exatamente pensarmos também na execução negociada das decisões que impõem políticas públicas, que é o tema que o professor Antônio Cabral vai tratar aqui com a sua maestria habitual. O professor Antônio Cabral é professor adjunto de processo civil da UERJ, é membro do Ministério Público Federal, ex-juiz federal, então também já esteve do outro lado do balcão e pode falar também com sua experiência, não só como membro do Ministério Público, e também pós-doutor em processo e livre docente pela USP. Professor Antônio, tem a palavra. Alô? Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente, o amigo Marco Antônio Rodrigues, o amigo Marco Jobim, agradecer o convite da Associação dos Procuradores do Estado e do SEJUR para estar aqui novamente nessa casa, né? Um grande prazer, uma grande honra estar aqui, ainda mais discutindo um tema em que os procuradores do Estado são os maiores especialistas. Aproveito para saudar a audiência na figura da doutora Renata Cotrim Nassif, que é minha colega de turma, que eu não vejo há bastante tempo, que me honra com a audiência aqui. E dizer que eu preparei também uma apresentação de PowerPoint, não tão bonitinha quanto a do Marco Jobim, porque confesso que eu sou um pouco excluído digital, mas o sujeito, quando fala em lâmina e transparência, como o Marco falou, ele entrega a idade, né? Falando em lâmina e transparência. Lâmina, pelo menos, falou, eu lembro bem. E eu já vou fazer uma apresentação de PowerPoint, então vocês veem que eu sou modernoso, né? Como é que é aqui, ó? Aqui, ó, do começo. Espera aí, vamos ver se eu consigo. Foi? Acho que não, acho que eu fazer uma tragédia, né? Bom, o tema que me coube aqui na nossa divisão de tarefas é o tema dos negócios jurídicos processuais na execução. Vejam que aqui eu não vou falar especificamente da negociação sobre o direito material, o que nos processos estruturais é muito importante também. Vou falar sobre a negociação sobre o processo, que é algo que pode parecer estranho para muita gente, mas é uma das grandes revoluções do Código de Processo Civil. Aliás, se eu pudesse dar uma mensagem nessa tarde, eu daria essa mensagem. Conheçam o Instituto das Convenções Processuais, porque isso revoluciona a forma de pensar o processo e revoluciona a forma de pensar o direito. Primeiro porque o processo começa antes do processo. O processo começa no contrato, no instrumento negocial. As partes projetam o processo futuro caso haja um conflito que surja daquele instrumento negocial. Isso pode acontecer num contrato, pode acontecer num termo de ajustamento de conduta. Então, ao lado das disposições sobre o direito material, a compra e venda, você vai descrever o bem, botar os limites, o preço, as condições de pagamento, etc. Abre-se um capítulo no final para discutir o processo futuro, para, caso haja um litígio envolvendo aquele contrato, que nós possamos reger aquele processo de acordo com aquelas normas. E aí estabelecem-se normas sobre a citação, sobre o depoimento das testemunhas, sobre escolhemos o perito, o avaliador, formas de comunicação processual entre o juiz e as partes, aquilo que a gente imaginava só na arbitragem, feito dentro do processo estatal. Isso, como eu disse, muda a lógica de pensar a regra processual, porque ela começa na elaboração do contrato, no planejamento contratual, planejamento negocial. Além disso, esse ponto é transformador e revolucionário também, porque existe um rearranjo, através das convenções processuais, existe um rearranjo das relações entre direito e processo. Claro que o direito e o processo sempre estiveram muito próximos, dentro da ideia de instrumentalidade. O processo não é vazio em si mesmo, nem é um fim em si mesmo. Porém, esse rearranjo acontece porque, a partir de agora, existe um trade-off entre direito material e direito processual.
Alguém pode chegar assim, numa concessionária de carro e pede um desconto no preço. Ah, me dá um desconto de 20% no preço desse carro. Aí o vendedor lhe diz, 20% eu não posso lhe dar. Mas se o senhor assinar esse contrato com essas convenções processuais, renunciando a alguns aspectos do bem de família, ou renunciando a todos os recursos, e, portanto, eu projeto um processo em tempo menor, e, portanto, um prolabore menor que eu tenho que pagar para o meu advogado, eu tenho como lhe dar um desconto de 10%, porque se você me der um calote, eu projeto que é mais fácil para mim recuperar meu crédito. Então, notem como existe uma troca, como nunca antes se viu, entre direito e processo. É por isso que os civilistas estão pirando com esse tema, porque eles acham que, de alguma maneira, o processo civil vai ser uma invasão dos bárbaros, né? O processo civil vai invadir o direito material, e eu acho que é bem provável que invada mesmo. E o Código de Processo Civil entra nessa equação porque os negócios não são uma novidade do Código Novo, tá? Eles sempre existiram desde o direito romano, e existiam no Código de 73 também, existiam negócios sobre suspensão do processo, sobre redução de prazos, sobre modificação de ônus da prova, que era um negócio que estava lá, tipicamente previsto no Código, que ninguém utilizava. Então, isso não foi novidade. A novidade do Código, a grande novidade do Código, são as duas cláusulas gerais, uma delas efetivamente nova, que é o artigo 190, que permitem, né, essa conjugação do 190 com 200, permitem a celebração de negócios processuais atípicos. E, portanto, será a criatividade de todos nós, no instrumento negocial, que definirá como o processo será regido. Não sei quanto tempo eu tenho, começou já... obrigado. Então, essa é a primeira premissa. Conheçam convenções processuais, porque esse tema é muito importante, é um tema pelo qual as partes agora podem negociar o procedimento e as situações jurídicas processuais, vão agir ou não agir em juízo, e não apenas transacionar sobre o direito material. A outra premissa é que essas convenções processuais podem ser celebradas também pela Fazenda Pública, e aí isso toca especialmente a atuação dos senhores aqui na Procuradoria-Geral do Estado. A Fazenda, não tenho dúvida de que a Fazenda pode negociar o procedimento, e essa tem sido também a posição amplamente majoritária na doutrina que tratou do tema até agora. Primeiro porque a gente percebe uma tendência de arbitrabilidade das causas do Estado, que mostra que o interesse público é, em alguma medida, transacionável. Isso eu estou falando do direito material. E se assim é em relação ao direito material, deveria seguir o mesmo caminho no processo para a discussão daquele direito material. Além disso, o artigo 190 não fala em direitos patrimoniais disponíveis. Ele fala em direitos que admitam autocomposição. Então, o espectro da negociação sobre o processo é muito maior do que o espectro da negociação sobre o direito material, em geral. E depois a Fazenda pode negociar sobre o processo, porque ela já o faz. Se os senhores não perceberam que fazem isso, já fazem há bastante tempo. Em quase todos os parcelamentos tributários que eu conheço, tanto na União quanto nos estados, existem negócios processuais, existem, por exemplo, promessas de desistência de ações judiciais ajuizadas, promessa de não ajuizar ações de impugnação, por exemplo, a execução fiscal, quando o sujeito reconhece o débito e, ao mesmo tempo, ele renuncia a pretensões que teria para impugnar o débito. Esse é um negócio processual. Ele só não é percebido dessa forma, mas ele é um negócio processual. Então, por todos esses motivos, me parece que a execução, quer dizer, a priori, esse tema deve interessar os colegas da Procuradoria-Geral do Estado. Uma outra premissa que eu quero deixar assentada, que me parece essencial para a gente avançar no estudo do tema, é sobre a disponibilidade da execução. Existe um dogma no Brasil, e em muitos países, não é uma exclusividade nossa, de pensar que a execução, e o processo em geral, mas a execução em especial, seriam infensas à possibilidade de negociação sobre a norma processual. Me parece que pensar a execução hoje é começar a desfazer também essa premissa. Isso é importante não só para os negócios, mas para muitos outros aspectos do processo de execução e do cumprimento de sentença. A premissa de que eu parto é que, na execução, existe uma disponibilidade muito maior do que no processo de conhecimento. Por incrível que pareça, na execução a disponibilidade é muito maior do que no processo de conhecimento. Vejam que o exequente, conhecido muitas vezes como o senhor da execução, eu vou voltar a esse tema mais adiante, pode desistir da execução como um todo ou de apenas alguns atos, e isso independentemente da vontade do executado. No processo de conhecimento, ele teria muito mais restrições a partir da citação. Até a citação ele tem a mesma liberdade, a partir da citação não. Então, a premissa da qual eu parto é que, ressalvados alguns poucos casos, a execução tem uma disponibilidade muito maior para o exequente
As mitigações são ali, são execuções que se começam de ofício e, portanto, o poder de ajuizar a execução e de movimentar a execução não está exclusivamente na órbita de disponibilidade de uma das partes, que é o credor ou o exequente, né, e também aqueles casos em que a lei, expressamente no caso do novo Código, o artigo 775, ressalva a impossibilidade do exequente dispor em toda essa medida da execução. No caso de impugnações sobre o mérito, por exemplo, né, a existência do crédito ou não. Então, eu parto da ideia de que a desistência na execução é tipicamente prevista e é negocial, portanto, é um negócio jurídico processual unilateral, mas é típico, e ela é o que norteia a interpretação da cláusula geral de 190 para a execução. Ou seja, a execução é primacialmente disponível. É dessa premissa que eu parto. Aliás, eu desenvolvi essas ideias, tem que ser justo aqui, junto com o professor Fred Didier Júnior, a gente publicou um artigo, eu tenho um livro sobre convenções, mas eu publiquei um artigo com o Fred sobre negócios jurídicos processuais em execução, que é específico sobre esse tema. Então, eu parto da ideia de que a autonomia da vontade dos litigantes para disciplinar o processo, que já existe em grande medida no processo de cognição, é ainda maior na execução. Então, eu parto do princípio indubio pro libertate. Sempre que houver uma regra negocial, como diz o artigo 190, que discipline o processo executivo, essa regra derroga a regra legal e deve ser aplicada. Claro que o juiz pode deixar de aplicá-la apenas nas hipóteses do artigo 190, parágrafo único, quando o juízo identificar alguma causa de invalidade daquela cláusula, daquela convenção processual. Se não houver uma hipótese de invalidade, o juízo não pode deixar de aplicar a regra negocial. Eu boto aqui alguns fundamentos normativos para justificar essa autonomia. Alguns deles eu já falei para os senhores. Agora, o contraponto que a gente vê na doutrina, ainda hoje, tá, mesmo depois do Código de 2015, lamentavelmente esse é um problema que as pessoas pensam o novo com os olhos do velho, né? Então, muitos autores republicaram seus livros só mudando o número de artigo e não pensaram o sistema como um todo. Aí o sistema mudou muito, eu vou tentar demonstrar alguns desses aspectos, mas ainda continua se dizendo que, através da execução, o Estado atua o seu poder de império, e que a execução é a execução forçada, e, portanto, o juízo tem que fazer cumprir as normas, porque senão ninguém respeita o judiciário, e por isso a execução seria, talvez o ramo onde essa ideia de o juiz como um justiceiro, o juiz como um enforcer do legislador, o juiz como a mão pesada da justiça, né, ou a espada da justiça. Muitas vezes se diz que o juiz do processo de cognição é o que segura a balança e o juiz do processo de execução é o que impunha a espada. Então vejam que essa associação acaba fazendo com que a gente tenha uma imagem da execução como um campo de indisponibilidade, que me parece errado. A nota tem que ser de equilíbrio, nem uma contratação com tanta liberdade quanto existe no campo privado, nem uma impossibilidade total de negociação sobre as convenções. Então me parece que aqui se aplica a mesma lógica das convenções processuais em geral, dessa incorporação dessa lógica negocial, a que o Marco Antônio e o Marco Jobim falavam antes, que está lá como uma diretriz para o Estado brasileiro no artigo 3º, parágrafo 2º do CPC, de que o Estado promoverá a autocomposição, e é uma autocomposição que não é só sobre o direito material, mas também sobre o processo, e dos princípios de boa-fé e colaboração, dos artigos 5º e 6º do Código. E isso também na execução. E aí a gente vem para o lado da execução negociada de políticas públicas, ou do processo estruturante, ou de litígio estruturante. Eu confesso que eu acho essa nomenclatura terrível, Marco, viu? Acho terrível, porque é um anglicismo. A gente pegou uma expressão dos americanos, né, de estruturante ou estrutural, e trouxemos para o Brasil, porque, na verdade, tem muito processo estruturante que não estrutura nada, né, mas entra nesse conceito também. Os exemplos da falência e da recuperação judicial, às vezes reestruturam, mas às vezes não, né? Às vezes importa uma desestruturação. E isso acontece em muitos casos de controle de políticas públicas. Mas o que é importante aqui, eu acho que a mensagem vai na linha do que os colegas já disseram, é que essa ideia de execução negociada, com avanços e retrocessos de forma progressiva, escalonada, com uma possibilidade preclusiva menor do que no processo civil tradicional, dentro de uma lógica mais consensual e menos impositiva, vai na linha de obtenção de melhores resultados, vai numa linha de obtenção de resultados mais eficientes. Quer dizer, nem sempre nós temos que pensar que o judiciário deve atuar de forma impositiva. Às vezes, uma soft judicial execution, ou uma execução não impositiva, com mecanismos com menos força e mais diálogo, talvez seja uma forma mais efetiva de obter um resultado adequado.
Então, essa é a lógica que tem sido estudada nos países do Common Law, dos chamados Open Remedies, né? São remédios ou técnicas processuais abertas que não determinam a prioristicamente algo que seja fechado, mas permitem uma reavaliação ao longo do tempo. Então, isso pode ser muito importante também nos processos estruturantes, por isso o tema casa muito bem aqui na mesa, então cumprimento aos organizadores por esse diálogo. Vantagem dos negócios, eu elenco algumas, eu não vou ficar aqui preso nelas. Adaptabilidade, previsibilidade, redução de incerteza, minimiza riscos, inclusive quanto ao inadimplemento. E ela é importante tanto para o exequente quanto para o executado. Tá? Pensar numa execução negociada é importante porque o objetivo de uma execução nunca deve ser arruinar a vida do executado. Muitas vezes, exequente e executado são parceiros comerciais que se reencontrarão, que já possuem outras relações em paralelo e que se reencontrarão, às vezes, no tráfego das relações negociais. Então, arruinar um player que tem negócios conosco e pode ter no futuro é ruim para todo mundo, inclusive para o credor, inclusive para o exequente. É o que o Jawnick chamava de efeito bumerangue. Então, esse não pode ser o objetivo e também vem na linha desses instrumentos consensuais. Então, é uma solução cooperativa e dialogal, permite redução do tempo de duração do processo e redução de inadimplemento. Tempo de duração, a gente tem no código, por exemplo, um instrumento importante que é o calendário processual, que eu até nem acho que é negocial, eu acho que não é um negócio, uma convenção processual, mas é um ato consensual, que vem nessa mesma linha, que permite a criação de um cronograma de atos processuais com redução de complexidade. Em relação ao objeto possível, existem negócios jurídicos executivos típicos no código, vários deles. O código prevê expressamente que as partes podem escolher a pessoa do avaliador, elas podem escolher a forma de administração, quando existem penhoras sobre empresa, penhora sobre faturamento. O código prevê acordo sobre a competência executiva, o código prevê acordo sobre suspensão do processo executivo. Todos esses são negócios processuais típicos, sem contar naqueles que são previstos para todo o código, como a escolha do perito, que está no artigo 471, né, mas podem ser também utilizados na execução, pela aplicabilidade subsidiária das normas do processo de cognição para o processo de execução. Eu quero trabalhar, no tempo que me falta, nos últimos 14 minutos da minha apresentação, quero trabalhar algumas projeções de negócios processuais que não sejam tão óbvios, que a gente não consiga visualizar por uma simples leitura do código. Provavelmente não vou chegar ao final da minha exposição, e aí fica aqui a dica de ler esse texto que publiquei com o Didier, que está publicado lá no perfil meu e do Fred, no academia.edu. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é Facebook, né? Mas o academia.edu quase ninguém sabe. É um Facebook de nerd, um Facebook de professores e pesquisadores, que a gente tem lá um perfil e publica, e você faz upload de artigos. Então, para a gente que dá aula é muito conveniente, porque você fala, olha, o aluno te pede o artigo, ao invés de você mandar 50 vezes, você fala, pega lá no academia.edu e ele baixa em PDF. Então está lá o nosso texto, meu e do Fred, publicado na revista Processo. O primeiro acordo atípico, que não está no código, mas que eu acho que é útil, e fica aqui a sugestão para que ele seja utilizado pelos senhores, é o chamado pactum de não exequendo, que é a promessa de não executar, que é uma espécie de promessa de não processar, o pactum de não petendo, que é um negócio que vem do direito romano, é muito antigo. É um negócio jurídico unilateral, como são as promessas, e ele parte da ideia de independência entre as pretensões executiva e cognitiva. Então, teve o processo de conhecimento, mas eu posso prometer não executar. E posso prometer não executar a termo, durante um certo período. Posso prometer executar de forma condicionada. Olha, eu não executo até você cumprir a prestação da cláusula tal. Né? Então, isso pode ser um instrumento muito útil em certas hipóteses, até de processo estruturante, quando as soluções negociadas dependem, por exemplo, de orçamento, dependem de projeto técnico, de elaboração de projeto técnico. Então, quando você não consegue visualizar todas as circunstâncias desde o início, talvez essas promessas condicionadas encaixem bem na redação do instrumento negocial. Notem que muita gente diz que o pactum de não petendo e o pactum de não exequendo como uma espécie dele também teria natureza material, representaria uma renúncia ao crédito. Eu discordo dessa posição, embora seja defendida por pessoas muito capazes, porque eu acho que os atos de disposição não precisam necessariamente representar uma renúncia completa ao acesso à justiça em todas as suas formas. Quer dizer, você pode renunciar, você pode manter a titularidade do crédito e renunciar a uma das formas de obtenção
daquele crédito ou de recuperação daquele crédito em caso de inadimplemento. Então, o pacto non exequendo, por exemplo, me parece que é restrito ao ajuizamento de ações executivas na Justiça e não compreende, a não ser que seja expresso, outras modalidades de pressão ou de recuperação de crédito que não sejam essa modalidade. Então, o credor pode protestar o título, protestar a sentença, pode incluir o nome do devedor em cadastro de proteção de crédito, duas possibilidades previstas no Código de Processo Civil, como eu mostro aqui na minha transparência. E ele pode abrir mão da via executiva de forma ativa, por exemplo, né, ressalvando a possibilidade de, se for executado por aquela ou por outra dívida, invocar o direito em compensação, que seria um contradireito, né? Então, essa é uma forma também muito engenhosa de alcançar um equilíbrio negocial. Você mostra que não está disposto necessariamente a agir contra o seu parceiro negocial, mas se ele agir contra você, aí você invoca o direito material em defesa, né? Um direito que se invoca em defesa, um contradireito. Aí eu passo para os negócios jurídicos processuais sobre o título executivo. A pergunta é se poderiam as partes convencionar para retirar a eficácia de um título executivo ou atribuir eficácia executiva a um documento que pela lei não tenha. Note que a premissa de que eu e Fred partimos é que a executividade de um título é um efeito jurídico, que muitas vezes é dado pela lei, mas que se encontra no âmbito de disponibilidade do exequente. O exequente pode optar por não ajuizar a execução. Inclusive, o novo Código de Processo Civil dá um fundamento normativo excelente para isso, que é o artigo 785, quando ele diz que, tendo um instrumento executivo, o sujeito pode ir voluntariamente para a ação monitória. Então, ele renuncia à eficácia executiva daquele documento e opta pela ação monitória. Então, nos parece que essa é nos mostra, né, que essa é uma tendência de que a executividade esteja no âmbito de disponibilidade da autonomia da vontade. Agora, a gente ainda vive nesse dogma aqui, de pensarmos que títulos executivos têm que sempre vir da lei. Eu nunca entendi de onde veio essa afirmação que nos é transmitida há gerações. E nós temos ainda que lecionar isso para os alunos, se não tivermos pensamento crítico, e está nos livros. O aluno vai ler no livro. De dizer que só a lei pode estabelecer título executivo. E normalmente se invoca a ideia de nulidade da execução sem título, que vem lá do direito romano. Agora, o artigo 783, o equivalente dele no CPC de 73, não diz qual a origem do título, ele só exige um título. Mas esse título não necessariamente precisa ser um título de fonte legislada. Ele pode ser um título de fonte negocial. Essa é a premissa de que eu parto. Aliás, eu botei, eu acho que isso aqui na minha apresentação. Aliás, as convenções sobre a execuibilidade de um documento nos parecem muito afetas ao sistema brasileiro, que é muito pródigo de títulos executivos extrajudiciais. Nós temos um rol de títulos executivos extrajudiciais enorme. Então, parece que o legislador quis atribuir eficácia executiva a certos documentos que foram assim elaborados por atos jurídicos dos interessados, e ato jurídico como um ato voluntário. Se assim é, o legislador brasileiro abre um espaço para que a vontade dos indivíduos produza título executivo. Então, nos parece que tanto as partes podem atribuir eficácia executiva a um documento, quanto retirar a eficácia executiva de documentos que tenham aquela eficácia inicialmente. Isso também pode ser útil para os senhores. Então, às vezes, um contrato que com a assinatura de duas testemunhas no Brasil pode ser título executivo, o Estado do Rio de Janeiro, num momento de crise, pode negociar com um outro indivíduo e falar assim, olha, nós vamos botar uma cláusula aqui que esse contrato, apesar de ter duas testemunhas, ou 20 testemunhas, ele não vai ser título executivo. E associar isso a promessas de não executar, com multa subsidiariamente no caso de descumprimento e por aí vai. E com isso o Estado consegue para si um processo mais amigável no momento excepcional. E isso pode ser provisório, por exemplo, durar apenas o período em que o Estado esteja no regime de recuperação fiscal. Então vejam como isso pode ser útil para credores em dificuldade conseguirem um processo mais amigável no futuro. E é muito mais fácil negociar quando os ânimos estão a frio, né, gente? Então, quando você está no momento do contrato, ou do termo de ajustamento de conduta, onde está todo mundo querendo fechar aquilo numa solução negociada, inserir essas cláusulas é muito mais fácil
do que deixar para fazê-lo quando o processo já eclodiu, quando o litígio já apareceu e os ânimos estão acirrados. Além disso, o artigo 771 do Código de Processo Civil diz que a aplicação das regras sobre execução será feita sobre atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Então, ali está, no nosso modo de ver, uma ideia de que se o artigo 190 atribui à vontade das partes uma força criadora de norma processual, o negócio processual é também um ato processual a que a lei atribui força executiva. E se assim é, o 771 também passa a ser um fundamento normativo para a defesa desse tipo de negócio jurídico em execução. Outro grupo de negócios jurídicos que pode ser muito útil são os negócios jurídicos sobre a responsabilidade patrimonial e a penhorabilidade. E aí eu venho tentar quebrar aqui mais uma premissa, que é aquela de que as regras de impenhorabilidade servem à ordem pública. Eu acho isso completamente equivocado, tá? Com todas as vênias a quem defende essa questão. Impenhorabilidade tem uma dimensão protetiva, mas não é da ordem pública. É uma dimensão protetiva do executado. Inclusive, quando o executado é pessoa natural, a impenhorabilidade tem uma dimensão de mínimo existencial, às vezes, quando trata de subsistência. Não para pessoa jurídica. Aí as impenhorabilidades têm outro fundamento, por exemplo, continuidade da empresa. Mas para a pessoa natural, as impenhorabilidades têm um aspecto importante, que está na dignidade da pessoa humana, e elas garantem um mínimo existencial. Mas notem que essa é uma proteção para o executado, não é uma proteção para a ordem pública. Aliás, o pacto sobre penhorabilidade, o acordo processual sobre a penhorabilidade, é um negócio processual típico. Típico, não é nem atípico, ele está lá no artigo 833, inciso 1, que não é novidade do Código, é uma reprodução do que já havia no Código anterior, e que permite a possibilidade de que se criem bens de família, por exemplo, bens impenhoráveis, por ato negocial. E o inverso também nos parece possível. É possível a renúncia à impenhorabilidade previstas em lei. Se a proteção é a proteção do executado, essa renúncia tem que estar, a priori, na sua esfera de disponibilidade. Notem que o próprio bem de família é alienável. Veja, eu sou casado num regime de comunhão de bens. Meu apartamento é bem de família onde eu resido. Eu e a minha esposa, se quisermos, podemos alienar o nosso bem. Inclusive em prejuízo da família. Se depois você pegar e disser, não, mas o bem de família protege não apenas os cônjuges, mas protege toda a unidade familiar. Então, seus filhos podem ser prejudicados pela alienação, por exemplo, a preço muito baixo, né, uma alienação feita de forma equivocada. E para isso existe a proteção. Bom, então nós temos que concluir que o bem de família é inalienável, porque ele não pode haver disposição sobre ele dentro ou fora do processo. O que é incompreensível é que se diga que o bem de família pode ser alienado fora do processo, mas ele não pode ser penhorado e escutido dentro do processo, como se os cônjuges se tornassem incapazes por estarem na condição de litigantes. Isso é inacreditável. Mas é isso que a gente lê em todos os livros de execução no Brasil. Então é algo que realmente, vocês desculpem a franqueza, mas é algo que é a primeira vez que eu falo desse tema em público, especificamente sobre negócios processuais em execução, embora já tenha escrito sobre isso. Porque esse é um tema que está fora do radar. Mas são tantas as falsas pressuposições das quais a literatura tradicional parte, que às vezes a gente tem que ser bem direto para que caia a ficha de que isso está errado. Né? Como é que pode a gente admitir que os cônjuges alienem um bem de família, mesmo em prejuízo dos seus filhos, fora do processo, mas pelo tão só fato daquele bem ser penhorado, a gente não admitiria que ele fosse executado e escutido, né? Ainda que em prejuízo da família. É inacreditável, não dá para imaginar, a não ser que essas pessoas que defendem isso defendessem também a inconstitucionalidade dos artigos do Código Civil que dizem que o bem de família pode ser alienado. Então, me parece que as partes podem contratar sobre as penhorabilidades e impenhorabilidades, e, aliás, isso não é novo, tá? O pacto de impenhorabilidade sempre foi permitido, e, como eu disse, ele é um negócio jurídico processual típico, está lá no artigo 833, inciso 1. E me parece que o limite aqui sejam casos em que a indisponibilidade esteja no direito material. Quer dizer, se o bem é inalienável, aí ele será impenhorável porque a alienação não é possível fora do processo, mas o contrário não pode ser raciocinado. Se um bem
é alienável, ele deve poder ser alienado também dentro do processo. Então, me parece que as partes podem limitar a execução a uma massa de bens do executado, excluir um ou mais bens da incidência da responsabilidade patrimonial. Para o Estado, isso pode ser vital, pode ser utilíssimo num momento de crise como esse. Olha, então assim, eu ofereço o bem tal, o prédio da PGE, como garantia para esse... Queria ver os procuradores botarem essa, hein? Fica aqui a sugestão. Bota essa, eu ofereço o prédio da PGE como garantia, mas, por favor, a gente quer excluir, seu juiz, a conta única do Tesouro da penhora nesse caso aqui. Me parece que é uma convenção processual completamente válida, se fosse celebrada nesses termos. Notem que, se houver, de alguma maneira, interferência na esfera de um terceiro, o negócio processual seria ineficaz em relação a esse terceiro. Porém, se o terceiro anuir e manifestar sua concordância, não tem problema nenhum. Tá? Mas acho que essas limitações da penhorabilidade a um certo bem também podem ser muito úteis nos casos de processo estruturante, quando um dos players está envolvido, às vezes, com demandas de massa em vários locais, etc., até para que ele possa gerenciar tudo aquilo, essa limitação, um direcionamento específico da penhorabilidade a um ou alguns de seus bens pode ser muito útil para que se consiga operacionalizar o processo estrutural, porque, de outra maneira, é possível que aquilo se inviabilize, né, faticamente, porque ele não consegue nem gerir seu patrimônio, as contas bloqueadas por 300 juízes, um monte de agravo, e aí um libera, outro prende, a suspensão de segurança. Vocês sabem bem como é que isso funciona e acaba faticamente você não conseguindo cumprir minimamente nada em relação àquilo que se planeja no processo estruturante. E aí eu coloco aqui, para encerrar, uma outra provocação, que é a seguinte: esse direcionamento a um determinado bem também não é algo estranho ao ordenamento brasileiro. Isso existe nos créditos com garantia real. A garantia real faz com que aquele bem tenha um direcionamento específico em execução. Não haverá, nesses casos de execução de crédito com garantia real, não há prioridade de penhora em dinheiro, como diz o Código. O dinheiro não será prioridade no caso em que existe uma garantia real. O bem dado em garantia será aquele preferencialmente penhorável. Bom, e se assim nos parece que essa penhorabilidade também deve estar na forma na esfera de disponibilidade das partes, porque ela poderia obter aquele efeito oferecendo aquele bem como garantia real. Então a gente sugere, eu e Didier, a gente sugere que possa ser, por negócio processual, criado uma preferência, um pacto de prelação, uma preferência para que um determinado bem do patrimônio do executado seja preferencialmente penhorado sem eficácia real. Notem, a gente dá um efeito parecido com aquele que se obtém com um negócio jurídico com eficácia real, mas sem que ele tenha eficácia real. Não tem, por exemplo, aderência, não tem a possibilidade de perseguir com onde esteja, mesmo que esteja na posse de terceiros, e por aí vai. E notem a utilidade disso, porque uma hipoteca, por exemplo, às vezes é muito cara. É caríssimo. E você pode ter, se o teu objetivo com a hipoteca é tão somente que aquele bem seja preferencialmente atingido à execução, você pode obter isso por um negócio processual. Você não precisa da eficácia real para os outros efeitos que ela tem na legislação. E aí eu boto uma série de outras questões, quando há codevedores, criação de procedimentos especiais executivos, acordo sobre as formas de comunicação processual, escolha convencional do depositário, do administrador, negócio sobre os meios executivos do Poder Geral de Efetivação. Então, são muitas reflexões às quais eu não poderei aceder no tempo que me foi gentilmente, já com alguma generosidade, estendido pela organização do evento. De qualquer maneira, eu deixo aí meus e-mails para contato e fica aqui como mensagem final aquela que eu falei no início, né? Conheçam o tema das convenções processuais, explorem a utilidade do Instituto, porque ele é realmente revolucionário. E é assim no processo de Caio contra Tício e é assim também nos processos estruturantes. Muito obrigado. Agradeço muito também ao professor Antônio Cabral pelas suas colocações. Realmente é preciso que nós repensemos a execução não só
a execução de políticas públicas, mas da própria execução, o Estado, né, lato sensu, é responsável por cerca de 40% dos processos que nós temos no país, que são as execuções fiscais. E será que nós não podemos pensar em negócios processuais que tornem a execução mais efetiva? E, no caso das execuções negociadas de políticas públicas, eu lembro aqui, por exemplo, dos casos de mobilidade urbana por conta da Olimpíada, que, por exemplo, já havia decisão transitada em julgado e, na execução, foi celebrado o TAC, meus amigos, porque, para executar a decisão que havia transitado de julgado, haveria um prejuízo de milhões ao município, ao passo que, com o TAC, houve uma economia de milhões, porque a execução negociada, que foi estabelecida por aqueles sujeitos do processo, olhando para as especificidades da situação, se tornou mais efetiva. Bom, então, feitas essas colocações, eu gostaria de agradecer demais aqui à mesa, voltar a agradecer ao Centro de Estudos Jurídicos pela participação, chamar o pessoal do Centro de Estudos, porque nós vamos fazer um sorteio aqui de 2 kits da Procuradoria. Agradecer também aos colegas que estiveram conosco ao longo de todo o dia, nessa maratona sobre políticas públicas. Também agradecer aos colegas que, de alguma maneira, contribuíram aqui conosco, por exemplo, a doutora Fabiana, que também sempre foi aí muito empolgada com esse projeto conosco.